Oi, gente. Vamos iniciar a nossa aula falando um pouco sobre termoquímica e agora, mais precisamente, a lei de Hess. Então, a gente já viu vários tópicos sobre termoquímica, falando sobre os fatores que influenciam na entalpia. Nós conhecemos o início da termoquímica com algumas noções básicas e hoje vamos entender um pouco mais como funciona a lei de Hess. Então, a lei de Hess diz aí no quadrinho que a quantidade de calor trocada em uma reação química é sempre constante e não depende da maneira pela qual a reação se realiza. Vocês já ouviram falar lá que Lavoisier disse que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, não tem como inventar um novo tipo de energia, nem tem como destruir a energia que você já possui. A única coisa que você pode fazer é transformá-la em outro tipo de energia. Então, você pode, como lá na sua casa, transformar a energia elétrica em uma energia luminosa. Você pode transformar uma energia elétrica em uma energia térmica. E a energia do movimento em energia elétrica. Então, tudo isso faz parte de um mecanismo que essas leis tentam explicar. Nas reações químicas não é diferente, tá? Só que essa energia ela é liberada em forma de calor. E aí não importa se você vai passar por várias fases ou se em apenas uma fase essa energia vai ser liberada. Observa aí nessa reação que eu posso descrevê-la de o carbono grafite passando para monóxido de carbono e depois reagindo mais uma vez e virando dióxido de carbono. Então observa que nesse caminho de cima aqui, ó, ele teve dois, vamos dizer assim, dois intervalos até chegar ao ponto final. Já por baixo, não, ele foi direto, ó, ele transformou o grafite diretamente em gás carbônico. Nesse caso, você pode observar que quando você observa a energia que o sistema incluiu, ela vai ser a mesma em ambos, tá? Então, ele parando ou indo direto, a quantidade de energia que vai ser envolvida nesse sistema vai ser menos 94,052 quilocalorias. Então, aqui embaixo você vê já da equação direta. E se for em etapas, seria a mesma coisa, né? Menos 26,416, menos 67,636. Então, se você somar as duas, vai dar o mesmo valor que tem aqui embaixo, que é menos 94,052 quilocalorias. Lembrando que quando o sinal é negativo, isso quer dizer que essa energia que o sistema envolveu foi liberada, foi perdida. Então, ela perdeu para o ambiente 94,052 quilocalorias. Já se fosse positivo, quer dizer que o sistema absorveu do ambiente. Então, tem que estar sempre ligado nesse sinalzinho aí para poder entender se essa reação ganhou calor ou se ela perdeu calor. É lógico que para fazer uma reação, tá? Nós temos que entender como ela vai acontecer. Se ela está acontecendo em etapas ou se ela está acontecendo diretamente, ela tem que passar por caminhos. Então, a equação direta, a reação direta, aqui embaixo, diz que o carbono grafite se junta a O2 para se transformar em CO2. Observa que, nesse caso, eu tenho duas etapas aqui anteriores. E nessas duas etapas, existe o monóxido de carbono e existe meio O2 em cada uma dessas equações. Só que você pode observar que, assim como lá na matemática, quando eu tenho antes da reação ou antes da igualdade e depois da igualdade, ele vai ter, digamos assim, o mesmo valor. Então, eu posso simplificar, eu posso cortar esse CO, esse monóxido de carbono, com esse monóxido de carbono aqui, que é o CO. Então, os iguais eu posso anular. Por isso que o CO
sozinho não apareceu aqui, só apareceu o CO2, que é o que está aqui embaixo. Juntei meio O2 e meio O2. Então, a metade de gás oxigênio com a metade de gás oxigênio, metade mais metade, vai dar um inteiro. Por isso que deu O2 inteiro aqui. E as quantidades de energia, como eu falei, você vai fazer a soma, né? Então, você tem lá menos 26,416 mais menos 67,636. Fazendo a somazinha aqui, vai dar menos 94,052 quilocalorias, que é justamente aquela reaçãozinha que a gente viu no slide anterior. A lei de Hess, ela pode ser demonstrada também, tá, por esses gráficozinhos. Seria nada mais, nada menos que o deslocamento que está acontecendo lá entre aquelas reações. Então, observa lá, quando a parte da molécula se está transformando em CO, você observa que tem uma quantidade de calor, uma quantidade de energia que o sistema envolve. Já na segunda parte, tem mais outra quantidade. E aí você vai ter que somar essas duas partes, como foi feito, e aí lá no final vai dar um resultado único, como a reação da equação direta. Nesse caso aqui, ó, você pode observar nesse gráfico, quando ele coloca as duas fases, as duas etapas. Então, eu tenho a primeira etapa, que é quando ele vai se transformar em monóxido de carbono, e a segunda etapa, quando ele vai se transformar em gás carbônico. Então, observa que eu posso somar, eu vou somar os dois valores que a gente tem, e vai dar um ΔH da equação direta de menos 94,052 quilocalorias. Então, é só você entender qual é o caminho por onde ele está passando, quais são as etapas, e fazer a soma. Então, o cálculo que tem é isso aí, é somar, apenas tendo cuidado com o sinalzinho lá, que é para não colocar o sinal errado. Aqui é a explicaçãozinha, né, do que foi feito no slide anterior, que você vai fazer a soma dos segmentos no diagrama da entalpia. Você vai somar aquelas etapas que tem para dar um valor único lá no final. E aí eu tenho um exercíciozinho resolvido para vocês verem como é que faz. Então, observa que eu tenho duas etapas, carbono grafite, dá meio, e aí ele quer saber quanto é que vale a quantidade de energia dessa primeira etapa aqui, ó. Então, a gente sabe que a primeira etapa mais a segunda etapa, ela vai dar mais 94,052. Então, ele quer saber quanto é que vale X. Então, quanto é que vai valer o X, sabendo que esse potencial que você tem aqui dá menos 67 quilojoules. Uma coisa, quilocalorias. Uma coisa que é importante, tá? É também essa setinha que você está observando aqui, ó. Então, essa setinha aqui, ela é fundamental para que você tenha o valor do sinal. Geralmente, quando a setinha está para baixo, o resultado que você tem é negativo. Quando a setinha está para cima, o resultado é positivo. Então, ele mostra aí, pede para você fazer o cálculozinho, né? Então, 94 menos os 67, e aí você vai encontrar o resultado de 26,416 quilocalorias. Ele diz aí, confira o sentido da seta. No caso, se ela estiver para cima, o sinal da variação da entalpia será positivo. Então, nesse caso, o resultado foi positivo porque a setinha está para cima. Se a setinha estiver para baixo, como está nesse segundo caso aqui, ó, o resultado que você vai ter vai ser um resultado negativo. Isso vale tanto para as etapas quanto para a equação direta, que é essa daqui, ó. A setinha estando para cima, o resultado tem que ser positivo. A setinha estando para baixo, o resultado tem que estar negativo. Aqui ele diz assim, ó, observe que no último diagrama da página 26, a seta do ΔH está para baixo e o sinal da variação da entalpia será negativo, que é nesse daqui, ó. Observa que todas as setinhas estão para baixo. Então, todos os sinais que você vai colocar
serão negativos. Nesse daqui eu tenho setinha para baixo e tenho setinha para cima. Quem tiver para cima é positivo, quem tiver para baixo é negativo. Aí temos agora o cálculo da variação dessa entalpia no exercício resolvido. Uma coisa que deve ser bem importante, tá? É que nem sempre a soma dessas equações vai se dar diretamente na sequência que a gente está observando. Então, às vezes, você tem que inverter a reação, às vezes você tem que multiplicar para dar um resultado. Isso vai depender da equação direta que a gente tem. Como a gente pode observar aqui, ó, você pode ver que o carbono grafite ele está do lado dos reagentes, ou seja, antes da seta. Então, observa aqui que nessa primeira equação ele está antes da seta. Eu não vou precisar multiplicar nenhum desses, nem inverter nada, porque o carbono grafite já está no lugar certo. O H2 também está no lugar certo, só que com uma diferença. Observa que na reação direta, nós temos 2 átomos de H2. E aqui eu só tenho 1. Então, eu tenho que balancear. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar essa equação 2. Então, eu vou ter que multiplicar tudo por 2. Multiplicando tudo por 2, aí vai ficar 2H2O, O2 e 2H2O. Já que eu dobrei tudo, eu tenho que dobrar também a quantidade de energia. Então, nesse caso, vai dar menos 136,6. E, por último, a equação 3. Observa o CH4. O CH4 está antes da seta. Só que observa que na equação direta aqui, ó, o CH está depois da seta. Então, o que a gente vai fazer? Vai inverter a posição dele. Então, esse CH4 mais o 2O2 tem que passar para depois da seta. E o que tiver depois da seta vai ter que voltar para antes da seta. Toda vez que você inverter uma reação, você tem que mudar o sinal, inverter o sinal. É negativo, passa a ser positivo. Beleza. Deixamos a equação, todas as equações, no padrão que a gente precisa. Então, vamos ver agora quanto é que a gente vai dar. Estamos gravando. Não, agora não. Vou para lá. Estou gravando. Tchau. Então, veja aqui esse resultado que vai ser exatamente isso que a gente tem aqui como valor. 94,1, menos 136,6 e mais 212,8. Então, se você fizer a soma disso daqui tudo, vai dar 212, menos 136, menos 94, vai dar isso daqui, ó, 17,9 negativo. Então, lembrem sempre de representar o sinal, porque ele é muito importante na hora de fazer um cálculozinho. Então, dá para fazer o cálculo da entalpia, por exemplo, de formação. Então, nós somamos os produtos, a energia que tem nos produtos, mais a entalpia de formação dos reagentes, menos o somatório, né, da entalpia dos reagentes. E aí ele vai dar a entalpia dessa reação. Então, se a questão lhe der separadamente o valor de cada uma, lembra que ele já vai ter que dar aqui em cima os valores. Aí ele diz aqui, ó, que o CH4 vale menos 17,9, o CO2 vale menos 94,1, o H2O vale menos 68,3. Observa que cada um tem o seu valor específico. E aí, basta substituir, lembrando de observar sempre esses coeficientes. Porque esses coeficientes é quem vão multiplicar esse resultado que a questão deu. Nesse caso aqui que deu 0, observa que ele vai dar 0 porque O2 é uma substância simples. Toda vez que apresentar uma substância simples,
a quantidade de energia que ela vai envolver nesse sistema vai ser considerado zero, vai ser considerado nulo. Então, eu vou substituir CH4, que vale 17,9, o CO2, que vale menos 94,1, e o 2H2O, que vale menos 68,3. Diz aí, Caio. Não, deixa pro final. Ok, valeu. Então, nesse caso aqui, ó, como eu tenho 2H2O, vou ter que multiplicar o 68,3, que a questão deu, por 2. E aí, vou fazer o somatório do que tem antes de a seta com o somatório que tem depois da seta. E aí, vou subtrair o produto menos o reagente. Nesse caso, a entalpia deu menos 212,8 quilocalorias. Isso está indicando que essa reação perdeu, né, liberou 212,8 quilocalorias. O cálculo da variação da entalpia pela energia de ligação, ela tem a ver aí com essa energia de ativação que o sistema, vamos dizer assim, que o sistema exige. Então, essa energia de ativação seria o ponto máximo de energia que aquela reação vai gerar até que o equilíbrio volte a acontecer. Então, observa aqui que nós temos uma reação que reagiu A menos B mais C, D, AB mais CD, e aí vai ter uma quebra dessas ligações, vai ser liberada essa energia de ativação, onde os elementos vão trocar de posição, né? Por isso é uma reação química, e a energia volta ao equilíbrio. Observe que nesse primeiro caso aqui, nós temos uma reação que absorveu o calor, tá? Então ela tinha pouca quantidade de energia e absorveu a energia do ambiente. Isso fez o sistema ser considerado um sistema endotérmico, porque ele absorveu energia. No segundo gráfico, você pode observar aqui que ele tinha uma grande quantidade de energia depois do ponto de ativação, ou seja, depois da quebra das ligações, ele começou a perder energia para o ambiente e ficou com uma quantidade de energia menor do que ele tinha antes da reação. Então, nesse caso, ele perdeu energia para o ambiente e aí esse sistema vai ser considerado exotérmico. Aí você pode observar aqui, ó, que cada ligação que vai ser quebrada, ela vai envolver uma certa quantidade de calor. Então, observa aí que a questão aqui já disse que a molécula HH, uma ligação H e H, tem uma quantidade de calor de 104 quilocalorias. O gás nitrogênio, 224. O NH, cada uma dessas aqui, ó, é NH3. Então, tem 3 vezes N com H, que é 93 cada uma. E aí você vai observar essas quantidades de ligações e fazer o cálculozinho para ver quanto foi de energia que esse sistema envolveu. E aí tem umas questõezinhas que a gente vai começar a resolver e espero que vocês consigam resolver todas elas e na próxima aula a gente tira algumas dúvidas. Então, obrigado a todos. Até a próxima. Mas, professor, tá errado esse negócio aí.